hoje nós vamos dar continuidade às atribuições do técnico de enfermagem. E aí nós tínhamos parado ontem em hiperdia. Aí a gente vai estar dando continuidade. E aí, se vocês verem que o slide está travando ou que vocês não estão conseguindo me ouvir bem, vocês me chamam, tá? Ou qualquer dúvida também, eu vou começar. Como eu falei, né? A gente tinha parado em hiperdia. Vocês estão visualizando o slide de hiperdia? Tá bom. Tá bom, então. Tá ótimo, professora. Tudo bem, então. Então, o hiperdia, ele foi um programa elaborado pelo Ministério da Saúde em 2001, com o objetivo de reestruturar o atendimento aos portadores de hipertensão e diabetes. Aí tá aqui, né? Eu coloquei aqui uma imagem, hiperdia, né? Aí do lado aqui tem o coração, né? E o estetoscópio, simbolizando a hipertensão. E aqui do lado a gente tem aqui, fazendo a aferição da glicemia, né? O aparelhozinho, no símbolo da diabetes. Aí, eu achei bem legal, né, essa imagem aqui também, diabetes e hipertensão, porque fizeram, né, pegaram as siglas, né? Hiper de hipertensão, dia de diabetes. Que nem hoje em dia, né, que faz lá na internet, chipam lá o casal e colocam um nomezinho para eles, né? Aí foi aqui o casamento da hiperdia com a diabetes, aí se tornou hiperdia. E aí a gente vai começar falando sobre a hipertensão arterial sistêmica, né? Também conhecida como RAS. A hipertensão arterial, ela é um grande problema, né, de saúde pública. A gente sabe que tem uma porcentagem grande, né, na nossa sociedade com hipertensão e é o primeiro fator de morte é a hipertensão arterial, né? São as doenças cardíacas. E aí a gente tem aqui, né, a definição, né? Grave problema de saúde, condição clínica multifatorial. Por quê? Porque está associada às funções e estrutura tanto do coração, do encéfalo, do rins, dos vasos. Deixa eu só... Acho que alguém está pedindo para entrar aqui. Já. Abri o slide errado. Continuando. Vocês estão visualizando o slide de hipertensão arterial? Sim. Tá bom, então. Dá continuidade. Então, como eu falava, né? Ele... Ai, será que mais alguém? Sim, vamos aqui. Continuando. Ele tem a condição clínica multifatorial, né? Então, associado às alterações funcionais e estruturais, né, do coração, do encéfalo, rins e vasos. E aí, a causa direta de cardiopatia hipertensiva é a aterosclerose e trombose. Então, assim, né, o que acontece, né, quando a gente tem a pressão alta, né, ali os vasos, eles vão se estreitando, né, e aí eles têm que fazer mais força para poder chegar sangue até o coração para ele bombear. E com isso, né, acontece o aumento da pressão. E aí, de acordo com a Sociedade Brasileira Cardíaca, né, a linha demarcatória que define a hipertensão arterial sistêmica considera valores sustentados de pressão arterial sistólica igual ou maior que 140 e a diastólica igual ou maior que 90. Aí a gente vem aqui para os estágios de hipertensão arterial sistêmica, de acordo, né, com a Sociedade Brasileira, né? Aí tem aqui a 7ª diretriz, né, de RAS, de 2016. Então, né, quando a gente fala da classificação da Sociedade Brasileira, a gente vai falar dessas menções aqui da pressão. A gente tem também a classificação, né, da American Heart Association, né, que no caso já como é que se possa dizer, né, dos Estados Unidos, né? Mas aí eu preferi trazer só essa aqui, né, para não embaralhar muito para vocês. Então a gente vai focar nessa classificação aqui da Sociedade Brasileira. Aí a gente tem aqui, né, a classificação da PA. Ela é considerada normal
né, uma pressão normal, estável, se ela tiver igual ou menor que 120, a sistólica, e a diastólica, né, igual ou menor que 80. E aí a pessoa já é considerada pré-hipertensa, né, nessa classificação aqui de 121 a 139 ou 81 a 89. É interessante a gente falar aqui que geralmente, né, a gente vê muito, tanto quando a gente vai ser atendido, e às vezes a gente tanto ouvir, a gente começa a já falar errado. Geralmente a gente fala assim, ah, fulano, quanto é que tá a pressão? Tá 12/8. Só que nós, né, tanto quanto enfermeiro, quanto técnicos de enfermagem, nós vamos trocar essa fala. Nós vamos falar 120/80, 121, de acordo, né, como é para ser na nossa literatura. E aí, por isso que aqui não tem, né, vocês estão vendo. Aqui não tem falando aqui que é 12/8, tá falando o quê? 120. E aí é bom frisar isso, né, para que a gente não venha errar. E aí, continuando, né, a hipertensão estágio 1, ela é considerada, né, 140 a 159, e a diastólica 90 a 99, hipertensão estágio 2, 160 a 179, e a diastólica 100 a 109, hipertensão estágio 3, né, igual ou maior que 180, né, aqui a sistólica, e a diastólica maior ou, quer dizer, igual ou maior que 110. Essa aqui é uma classificação, né, que sempre cai em prova, né, se falar assim, ah, o paciente fulano de tal estava com a pressão X, ele é considerado pela classificação, né, da Sociedade Brasileira, em que? Qual é a classificação dele? Ele está pré-hipertenso, está em hipertensão estágio 1, 2, 3, né? E daí a gente precisa saber desses padrões para a gente poder classificar o paciente. E aí, os técnicos de enfermagem, né? O preparo do paciente, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar ao paciente o procedimento, deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente calmo. Ele deve ser instruído a não conversar durante a medição. Se ele tiver alguma dúvida, que ele fale antes ou depois. Eu prefiro que ele fale depois, porque no momento que ele está ali falando, né, ele está se movimentando, que a gente pode ter alteração da pressão, né? Nunca esqueça de olhar as pernas do paciente. O paciente ele não pode estar de pernas cruzadas, sempre vai estar de pernas, né, elevadas ali, esticadas. Então, sempre vamos lembrar disso. Perguntar, o senhor fez xixi? Está com vontade de fazer xixi? Aí ele vai responder, né? Se ele tiver com a bexiga cheia, peça para que ele vá ao banheiro, né? A gente vai perguntar, o senhor estava fazendo algum exercício físico, correndo e tal? Aí ele vai responder, né? De qualquer forma, a gente vai deixar, né, quando ele chegar até a sala de hiperdia, a gente vai deixar ele de repouso de 3 a 5 minutos, né? Isso aí é a nossa base. A gente vai perguntar para ele se ele tomou coca, se ele tomou café, que são coisas que podem também, né, alterar a pressão. Aí tá aqui, né, se ele fumou nos 30 minutos anteriores, a gente também vai perguntar, porque tudo isso aqui influencia na medição da pressão e também no tratamento, né, se a gente tá ali com o paciente que ele tá sentindo tudo isso, tá com vontade de fazer xixi, ele fumou, ele tava fazendo exercício físico, né, e aí a gente vai ver a pressão dele, vai dar lá em cima, e daí a gente vai medicar esse paciente de forma incorreta. Aí que eu falei, né, já, né, sobre o posicionamento, né, o paciente deve estar sentado, com pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, o dorso reencostado na cadeira, né, e aí o braço deve estar à altura do coração, apoiado com a palma da mão, e aí medir a PA na posição de pé, depois de 3 minutos em diabéticos, idosos e em outras situações em que a hipotensão ortostática pode ser frequente ou suspeita. Então aqui, né, a gente tem o grupo, né, prioritário para fazer a medição na posição de pé, que é os diabéticos, idosos, né, e aí etapas para a realização da medição. Essa parte aqui, ela é muito, né, não dá para você ficar falando, né, ou é legal a gente ver ou a gente praticar. Mas eu tenho um videozinho que eu vou colocar para vocês verem, né, como é que faz essa aferição da pressão. E aí eu coloquei aqui essa imagem para vocês, porque aqui a gente está falando
aqui no número 1, determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olecrano, né? E aí selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço. Só que vai acontecer situações que a gente não vai conseguir aferir a pressão no braço, né? Por algum motivo, né? Ou porque às vezes a pessoa ela é gordinha, a gente não consegue sentir, né, o pulso braquial. E aí a gente vai ter as outras opções, né? A gente tem também aqui, eu coloquei a imagem, que está aferindo a pressão aqui na perna, né? E aí a gente tem aqui o pulso poplitídeo. E aí a gente pode estar aferindo aqui também. E mais aqui embaixo, né? Perto aqui do... Agora deu branco na minha cabeça. Gente, me dá um alô aí. Essa parte do pé da gente. Não me esqueci mesmo, agora me deu branco. Cadê vocês? Se eu me dar uma ajuda? A parte do ossinho do nosso pé aqui não é cotovelo, é... Tornozelo não, né? Isso, era isso que eu queria falar. Tornozelo. Que me deu um branco mesmo. Mas vamos lá. O tornozelo, como vocês estão vendo aqui, ó. Nessa imagem. Não sei se vocês conseguem ver aí. Que tá aqui, né, o tornozelo. Aí um pouquinho mais acima, né, tá passando aqui também o pulso tibial. Então a gente pode aferir a pressão aqui também, né, em caso de emergência, no caso que você não conseguiu, né, ali no braço, se não sentiu o pulso, então a gente vai para essas outras opções, né, que é na perna. E também no posto de saúde, geralmente só tem um esfigmomamômetro, né, que é aquele que tem um reloginho. Então, assim, às vezes a pessoa gordinha, não dá, gente. O braço, né, ali, quando começa a inflar, ele já se abre, né? Ali a gente não vai ter uma medida adequada, né? E aí também criança, né? Teria que ter, né? Para cada biotipo ali ter um aparelho específico. Infelizmente a gente não tem. Então a gente vai trabalhar com essas outras opções e com esse esfigmomamômetro que a gente tem, né? E aí, como eu falei para vocês, né? Essa parte de eu ficar falando como fazer a aferição é muito ruim, né? Que eu vou ficar falando, mas vocês não vão ter a visualização. Então eu vou colocar um videozinho pra gente ver, né, como é que faz a aferição da pressão. Deixa eu colocar aqui. Eu gostei desse porque ele fala bem explicadinho, né, como é que faz. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá bom. Olá! O objetivo deste vídeo é a demonstração da técnica correta de avaliação da pressão arterial sistêmica. Existem dois métodos de medida da pressão arterial sistêmica. O primeiro, considerado o mais acurado, é a medida invasiva da pressão arterial através da colocação de um catéter intraarterial, a chamada PIA, pressão intraarterial, mas que é reservado às unidades de tratamento intensivo, pacientes instáveis. O segundo método, não invasivo, que é o que abordaremos aqui detalhadamente hoje, é obtido utilizando-se um conjunto de esfigmomanômetro e estetoscópio e é aquele rotineiramente empregado nos pacientes ambulatoriais. Para uma medida correta, adequada, alguns cuidados simples são importantes. O paciente deve estar em ambiente tranquilo, silencioso, não deve ter ingerido bebida alcoólica ou cafeína nos últimos 30 minutos que precedem a medida, não deve ter realizado exercícios físicos nos últimos 60 minutos e, de preferência, deve estar em repouso mesmo nos 5 a 10 minutos que precedem a avaliação da pressão. Deve estar confortavelmente sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, e é muito importante que nem o paciente, nem o examinador conversem enquanto a pressão está sendo aferida. O aparelho para a medida da pressão deverá ser periodicamente aferido. Mesmo que o ponteiro do manômetro esteja marcando o número 0, calibrações anuais são necessárias
ou caso seja detectada alguma anormalidade. Primeiramente, certifique-se de que o manguito tem as dimensões adequadas para o braço do paciente a ser avaliado. Manguitos de proporções inadequadas podem produzir falsas elevações da pressão arterial. Para certificar-se da adequada proporção entre as dimensões do manguito e do braço do paciente, existem tabelas já montadas que indicam quais são os tamanhos de conjunto manguito-bolsa adequados para as diferentes idades e biotipos de pacientes. Ajuste o manguito ao braço do paciente. Membro superior direito, posição confortavelmente sentado, e certifique-se de que a extremidade inferior do manguito esteja a 2 ou 3 centímetros da fossa cubital do paciente. O examinador deve posicionar o estetoscópio com a angulação natural do aparelho voltada para a frente. Tanto o diafragma quanto a campânula podem ser utilizados para a medida da pressão arterial, sendo mais comum que se utilize o diafragma. Deixe o paciente em repouso por pelo menos 5 minutos e explique a ele o procedimento. O membro superior direito deve estar confortavelmente apoiado numa altura ao nível do pré-córdio do paciente. Caso seja uma primeira consulta, uma primeira avaliação, a pressão deverá ser verificada nos 2 membros superiores. Se houver discrepância entre os valores, será considerada a maior medida. Nas consultas subsequentes, a padronização internacional é a do membro superior direito. Nunca faça medidas sobre roupas ou próximo a roupas apertadas que possam estar garroteando a região. Também não realize medidas seguidas. Caso seja necessário repetir a avaliação, espere pelo menos 1 minuto entre as medidas. Devemos associar 2 diferentes metodologias para a aferição da pressão arterial, no sentido de aumentar a confiabilidade das medidas. São elas os métodos auscultatório e palpatório. Localize o local onde melhor se possa palpar a artéria braquial na fossa cubital. É nesse local que será apoiado o diafragma do estetoscópio. Em seguida, certifique-se do pulso radial. Com o estetoscópio já posicionado corretamente, vamos iniciar pelo método palpatório. Palpando a artéria radial, insufle o manguito até que se obtenha a oclusão da artéria, até que o pulso não seja mais percebido, e conte 30 milímetros de mercúrio acima desse nível. Posicione o seu estetoscópio na artéria braquial e promova a desinsuflação lenta, com 2 a 3 milímetros por segundo. O primeiro som ouvido se refere à pressão sistólica e o último som auscultado marca a pressão diastólica. Caso os sons não desapareçam e sejam auscultados até o ponteiro do manômetro atingir o 0, será considerado o momento de abafamento dos sons como o valor da pressão arterial diastólica. Idealmente, devem ser feitas pelo menos 2 medidas da pressão numa mesma consulta e será considerado como valor final a média aritmética entre as medidas. Durante a consulta médica, a pressão deverá ser verificada também nas posições em decúbito dorsal, deitado, e na posição de pé, em ortostatismo, para detecção da hipotensão ortostática. Em algumas situações, pode também ser necessária a verificação da pressão em outros sítios, por exemplo, o antebraço, utilizando-se a artéria radial como referência. Essa é uma medida útil quando não se dispõe de um manguito adequado para o braço do paciente. E em algumas situações clínicas distintas também pode ser importante verificar a pressão nos membros inferiores,
onde se utiliza mais comumente a insuflação do manguito na panturrilha e a ausculta é feita nas artérias dorsal do pé ou artéria tibial posterior. Você assistiu a uma demonstração dos princípios técnicos para a correta medida da pressão arterial sistêmica. Obrigada por sua atenção. E é isso. Cadê? Eu só quero ir para esse slide. Vocês estão vendo aí o slide como aferir corretamente a pressão arterial? Sim. Aí eu vou corrigir aqui o que eu falei, tá? Que eu falei aqui do exercício físico, né? Então, o exercício físico, se o paciente chegou e falou que fez exercício físico, então a gente vai esperar pelo menos os 60 minutos, não os 3 a 5 minutos, né? No caso aqui, esse paciente veio andando mesmo, né? A movimentação mesmo normal, né? Continuando. Agora a gente vai falar sobre a diabetes mellitus, né? A gente falou sobre a hipertensão. Vocês têm alguma dúvida sobre hipertensão? Quer falar alguma coisa? Não, professora, a gente já teve até aula já. Então tá ótimo. Entrevistado. É bem legal, né? Teve laboratório. É bem legal, eu gosto muito dessa parte. Também. Vamos lá. Então eu vou continuar. Sobre a diabetes mellitus, né? É um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiências de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos. Por exemplo, destruição das células beta do pâncreas, produtores da insulina, resistência à ação da insulina e distúrbios da secreção da insulina, entre outros, né? Essa aqui é uma definição da diabetes mellitus. E aí a gente vem para a classificação da diabetes, né? A gente tem o tipo 1 e o tipo 2. A tipo 1, ela é que a pessoa já nasce com ela, né? Que ela indica a destruição da célula beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, né? Então, como tem aqui na imagem, né? A pessoa já nasce ali que o pâncreas dela não produz a insulina. E aí aqui tem o receptor de insulina. A glicose ela não entra nas células, né? Porque o pâncreas não produz. E aí ela é considerada classificada, né? Com o tipo 1 de diabetes. Então, para deixar bem frisado, né? A diabetes tipo 1, ela é a que é autoimune, né? A pessoa ela já nasce com ela, e o pâncreas ele já nasceu com esse problema, com esse defeito de não produzir insulina. Então, sempre que a gente falar de diabetes tipo 1, a gente vai estar falando, né, de diabetes genética que eu digo assim, né, que é autoimune. E aí a tipo 2 é aquela que é adquirida, né, porque às vezes eu confundia isso, né, porque eu pensava assim, a tipo 1 é autoimune, é da genética, então adquiriu do pai e da mãe? Não, né? As que a gente pode adquirir durante o tempo com histórico familiar é a tipo 2. E aí o que acontece aqui? A resistência periférica à insulina. E aí, às vezes a pessoa não tinha, né, diabetes nem nada, mas aí teve uma gestação e adquiriu a diabetes gestacional. E aí durante aqui a diabetes gestacional vai estar fazendo uso, né, de hipoglicemiantes, né, que são os medicamentos. E aí quando, né, a pessoa, né, tiver o filho, né, tiver no pós-parto, a glicemia dela volta a ser estável, né, vai ser só aquele período ali gestacional. Ou não, né, mas geralmente é para ser assim. E aí tá aqui, né, a tipo 2, o pâncreas produz a insulina direitinho, o receptor de insulina não funciona, a glicose não entra nas células. Aqui os dois tipos, né, eles podem precisar da insulina, né, da reposição de insulina, ou do uso, né, de hipoglicemiantes, né. Geralmente aqui no tipo 1, ele precisa realmente, né, da reposição da insulina. Aqui no tipo 2, a gente às vezes consegue entrar só com os hipoglicemiantes sem a necessidade da insulina.
E aí aqui vem a investigação laboratorial, né? Como é que é feito? A gente tem o exame que é feito glicose em jejum, tem o glicose 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose, né? Ali eu já fiz esse exame quando eu estava grávida. Eles dão pra gente mesmo, né? Tomar assim, um copinho com líquido assim bem ruim de glicose, aí você toma, aí faz o exame ali com período, depois espera acho que 2 horas, aí toma de novo o líquido, faz novamente o exame, né? Retira o sangue, para poder ver qual é o nível, né, de glicose no sangue. E aí aqui fala, né, se tiver 100, né, tá tudo normal, aqui também até 140, e assim vai. E aí o pré-diabetes ou risco aumentado, ele já vai ser aqui, né, 100 a 126, aqui com esse outro tipo de exame, né, 140 a 200. Aí aqui ele ainda está em pré-diabetes, né, ou em risco. Já a diabetes estabelecida, né, é aqui, né, igual ou maior que 126, fazendo aqui o exame de glicemia em jejum. E já nesse que toma esse líquido que eu falei para vocês, é maior ou igual a 200. Então, assim, os exames mais feitos, né, são esses, para a gente diagnosticar a diabetes. Aí o tratamento. Como a diabetes é uma doença evolutiva, no decorrer dos anos, quase todos os pacientes requerem tratamento farmacológico, né? Que aí, como eu falei para vocês, né, entra o uso da insulina, que ela é indicada para todos onde o controle foi inadequado da glicemia, e glicossúria, apresenta em NPH irregular. E a administração deve ser no braço, coxa, abdômen e nádegas, havendo sempre rodízio de lugar. E os hipoglicemiantes orais, como eu falei, né? Assim, o que a gente mais ouve, né, falar é da metformina, né? A metformina, ela é um hipoglicemiante, né, que ajuda nesse controle da glicemia. Aí eu coloquei aqui a imagem de alguns tipos de insulina, né? Aqui o que a gente tem no posto de saúde é a regular, que é a insulina humana regular, e a NPH. Aí aqui a diferenciação delas vai ser o período de ação, né? Ela inicia aqui 30 minutos, né? Ali fez a insulina, ela vai agir em 30 minutos, e o pico dela vai durar de 2 a 3 horas. Já a NPH, ela demora mais para iniciar a sua ação, mas o período de pico é maior, né? É de 5 a 8 horas. Hoje a gente já tem outros tipos de insulina, né? Que eles, às vezes o paciente fala assim, porque o bisavô da minha filha, ele tem diabetes, né? Então seria necessário que ele administrasse insulina 3 vezes ao dia. Então, assim, imagina, né? Ficar fazendo esse rodízio é doloroso, né? E aí tem uma insulina que ela tem um pico maior. Porém, mesmo com plano de saúde, entra com ação judicial para requerer essa insulina. E aí vocês não têm noção do protocolo, né? Então, assim, ela tem um custo muito alto. Então, acho que por essa questão que ela não faz parte, né, da rede pública. E aí são nossas referências, né? Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa sobre diabetes? Não, tá tranquilo. Até a matéria passada também a gente falou sobre diabetes. Então tá tudo ótimo. Que é só para dar uma repescagem, né? Agora a gente vai para esse aqui que é dose. Ai, meu Deus, tá aberto. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu fechar aqui o WhatsApp no computador. A gente vai falar agora de imunização. Espera só um pouquinho que eu esqueci de trazer minha água hoje, mas eu já volto. Agora vamos lá falar da imunização, que é
bem extensa. Programa Nacional de Imunização, né? A gente começa pelo PNI, que ele teve início, né? E aí essas vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. No entanto, somente a partir do ano 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações, né? Aí vem aqui a lei, né, que ele é regulamentado, e aí o PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Aí eu coloquei aqui, né, quais seriam essas doenças imunopreveníveis, né? Então a gente tem essa lista aqui: tuberculose, poliomielite, hepatite B, difteria, tétano e coqueluche, né? A influenza, pneumococo, né? Rotavírus, meningococo, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, hepatite A, outra influenza, né? Que essa daqui seria tipo B, febre amarela, o HPV, raiva, febre tifoide, cólera. São todas essas as doenças que o PNI, né, tem essa missão de controlar, erradicar e eliminar. Aí a gente vem aqui, né, a imunização. É a capacidade do organismo de reconhecer o agente causador da doença e produzir anticorpos a partir da doença adquirida ou por meio da vacinação, ficando protegido temporária ou permanentemente. Aí eu coloquei aqui uma tabela, né, para fazer assim um resumo do que seria, né? A gente tem os dois tipos de imunização. A imunização ativa, né, que ela pode ser tanto natural quanto artificial. Na imunização ativa natural, a gente tem a nossa mãe, né, que nos passa anticorpos durante a gestação, né, nos 2 últimos meses de gestação. A mãe, ela passa através da placenta os anticorpos para o filho, né? Então, vamos dizer assim, quanto mais doenças essa mãe teve, né, sem prejuízos, mais anticorpos, mais forte vai ser essa criança, né? Depois desse período, a gente tem a amamentação, né? Que a mãe vai passando ali, né, através do leite, os anticorpos, que a gente chama de IgG, né? E aí, essa imunização ativa, ela só tem um probleminha, é que ela não tem uma longa duração. Ela pode durar dias, ela pode durar meses, né? Ela não é uma imunização permanente. E aí a gente tem também a imunização ativa artificial, né? Como assim, o próprio nome ele já se autodescreve, né? É que já entra a intervenção tecnológica. Então, na imunização ativa artificial, a gente tem os soros, né? Por exemplo, né, a pessoa foi ali e teve uma picada de cobra, né? Aí ela vai receber ali o soro antiofídico, né? E aí, ou então, a questão também do soro rábico, né? Que é a questão do cachorro. O antitetânico também. São soros, né, que tem uma grande carga, né, assim, de anticorpos. Porque, assim, se a pessoa permanecer, né, tomou ali a picada, né, e não teve essa intervenção, ela, né, vai a óbito, né. Então, assim, ela precisa receber uma grande carga de anticorpos, né, que é para poder combater ali a picada daquele momento. Então, o soro também, né, ele entra nessa imunização ativa, porém, ele também, né, é temporário, não é permanente. Quando a gente fala de imunização passiva, a gente já está falando de uma imunização que, por exemplo, a gente teve contato, né, com a doença. Por exemplo, a pessoa teve catapora. Aí fala assim, menino, se tu já teve catapora, nunca mais tu vai ter. Só que não é bem assim. É porque a gente tem, né, a memória, né? E aí o que acontece? A gente pode ter contato com catapora, mas essa memória, né, essa memória genética, ela vai ver aquela infecção e vai agir. Então, é como se a gente não tivesse... a gente tem os anticorpos para combater essa infecção e ela não chega a aparecer sintomas, né, nem os sinais, né, que a catapora aparece. A gente tem febre, tem aquelas pústulas, né.
Então, às vezes a gente teve o contato, mas a gente não vai apresentar sinais e sintomas porque os anticorpos já agiram, né, contra essa infecção. E aí, na passiva, né, a gente tem, como eu falei, a doença, que é uma forma natural de imunização, só que porém passiva. E a gente tem, né, a forma de imunização passiva artificial, que é, como eu falei para vocês, entra a tecnologia, que é a nossa vacina. E aí eu coloquei aqui também um esquema, né, que é pra gente, como é que se possa dizer? Pra gente ter uma noção, né, melhor. Aí tá aqui imunidade ativa, né, pode ser natural artificial, passiva pode ser natural artificial, né, anticorpos de outros organismos, doença, vacina. É só o resumo daquilo que eu já havia falado. E aí a gente vem para as vacinas. A preparação, né, ela contém micro-organismos vivos, mortos ou frações destes. E aí eles têm pequeníssimas quantidades de 3 tipos de substâncias que podem ser adicionadas às vacinas. Os preservativos, né, que inibem o crescimento de bactérias e fungos, que de outro modo poderiam transformar as vacinas em recipientes de infecções graves. Tem os estabilizantes, que ajudam a vacina a manter sua composição química correta, mesmo quando condições de, exemplo, temperatura mudam drasticamente. Os adjuvantes, que aumentam a habilidade da vacina de induzir uma resposta imune. E aí a gente vem para os tipos de vacina, né? Nós temos 2 tipos de vacina. As vacinas inativadas, mortas, que geralmente são micro-organismos inteiros. E aí eu coloquei aqui, né, os exemplos que a gente tem de vacinas inativadas mortas. E aí a gente tem também as vacinas de vírus vivo atenuado, que já é o enfraquecido, né? Elas são lábeis, perdem a capacidade de provocar a doença, mas ao mesmo tempo têm a capacidade de evitar a doença. São passíveis de dar eventos adversos. Os vírus se replicam no organismo e devem ser mantidos em bom estado de conservação. E aí já entra aqui, vocês ficam bem atentos a essa numeração, né? Aqui, né? 2 a 8 graus Celsius, positivo. A gente vai ver isso mais pra frente, mas vocês já vão memorizando aí. Aí a gente tem aqui a classificação das vacinas, né? As atenuadas e as inativas, as que são bacterianas e as que são virais. Aí aqui é mais uma tabelinha, né, pra gente memorizar. Aí os cuidados com os imunológicos, né? Quais os cuidados que a gente deve ter? Prazo de validade. É importante a gente sempre verificar qual que é a validade dessa vacina, até mesmo porque nós é que vamos organizar elas na geladeira, né? Ou na câmara, e aí a gente precisa ver, né, se a vacina tá mais perto de vencer, ela vai ficar mais em cima, as que estão que vai demorar mais para vencer, a gente vai colocar na parte de baixo. Então, quem vai administrar isso somos nós, porque daqui a pouco a gente, né, se a gente usar a vacina que já vai demorar mais a vencer, a gente acaba perdendo as vacinas, né. E aí, com relação à conservação, né, a temperatura, isso daqui é um dos pontos mais importantes, né? A questão da temperatura, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O transporte, armazenamento, tudo isso aqui, a gente vai falar também um pouco mais na frente, é feito pela rede de frios, né? E aí a questão da dose, né? Cada vacina, ela vai ter a sua dosagem conforme, né, a idade. A coloração da vacina, se a gente vê, né, sempre que você pega ali, o líquido era transparente e daí ele já ficou com a cor amarelada. Isso também deve ser observado, né? Diluição, tempo de validade após a diluição, porque a gente, né, geralmente são os frascos, né, que dá ali 10 doses, né? Então, tem um período, né, de abertura e de validade depois que você abre essa ampola, né? E aí vai depender de cada laboratório, de cada fabricante, mas eles já deixam tudo isso para a rede de frios, né? E elas repassam para a gente. Aí,
como eu já falei, né, bastante da rede de frios. A rede de frios ela é o sistema de conservação, armazenamento, transporte e manipulação dos imunobiológicos, desde a produção até a administração. Aqui, né, em Rio Branco, a nossa rede de frios é na Avenida Ceará. Não sei se vocês já viram, mas fica na Avenida Ceará. E aí vem aqui, né, a conservação, né? A nível nacional, central e estadual, as câmaras frias, elas devem ficar, né, a 20 graus Celsius negativo. Já a nível regional e municipal, o freezer deve estar, né, a 20 graus Celsius negativos também. Isso, né, vejam bem, a nível nacional, central, estadual, nível regional, municipal, mantém, né, 20 graus Celsius negativo. Já a nível local, né, que seria nas unidades, nas geladeiras das unidades, tem que ficar entre 2 graus a 8 graus Celsius positivo. Vejam bem essa diferenciação, né? Novamente apareceu aqui pra gente. Aí, os objetivos da rede de frio: manter as condições adequadas da refrigeração em toda a rede, né? Manter as características dos imunobiológicos desde o início até o seu destino final, manter a temperatura ideal dos imunobiológicos, uma vez que são produtos termoláveis. Então, como eu falei para vocês, né? A questão da temperatura, ela é de suma importância, porque se a gente não tiver, né, com essa vacina, né, esse imunobiológico na temperatura adequada, a gente pode estar administrando como se fosse água no nosso paciente, não vai ter eficácia, né? O paciente vai sair dali achando que está, né, recebendo ali uma imunização, e ele vai estar recebendo simplesmente água, né? E aí a gente vai acabar prejudicando, né, ao invés de a gente ajudar. Aí a sala de vacina, né? Eu coloquei aqui para vocês a câmara, né? Que é essa daqui. É como se fosse aquelas geladeiras de colocar refrigerante que a gente vê em lojas, né? E aí, por que eu coloquei aqui? Porque agora o serviço dispõe da câmara refrigerada para armazenar e conservar os imunobiológicos, né? E aqui nessa câmara, né? Ela não precisa separar as vacinas, né, em atenuadas, inativadas, viral ou bacteriana. Elas podem ser colocadas todas em qualquer prateleira, porque a temperatura dessa câmara ela é por igual, né, desde o seu início ao seu final. O que não acontece nas geladeiras, né? Então, na geladeira, a gente vai ter que ter todo um cuidado duplicado. E aí eu coloquei aqui para vocês verem que para os serviços que ainda utilizam refrigeradores domésticos, né, que no caso é a geladeira, é importante ressaltar que, por não atender aos critérios de segurança e de qualidade, o refrigerador de uso doméstico não é mais recomendado para armazenar imunobiológicos, né? E aí, tá aqui, né, onde é que tá lá na Anvisa, né, o Manual da Rede de Frio 2013. Só que a gente sabe que nos postos de saúde é o que mais tem, né? São as geladeiras, né? Aí tá aqui, né? Como é o que a gente tem e é o que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai fazer para evitar, né, danos tanto para os imunobiológicos quanto para os nossos pacientes, né, que é o nosso principal objetivo. A gente vai fazer esses procedimentos aqui: monitorar a temperatura do equipamento pelo menos 2 vezes ao dia, antes do início e no final da jornada de trabalho. Você chegou na sala de vacina, a primeira coisa que você vai olhar é o termômetro. Qual que é a temperatura que está, né? A temperatura que deve estar é de 2 a 8 graus Celsius positivo, e a ideal é 5 graus. E aí você vai identificar a localização do evaporador ou da entrada de ar refrigerado no interior da câmara, e não posicionar os frascos de imunobiológicos nas proximidades desses pontos. Essas regiões sofrem variações de temperatura e eventualmente podem submeter os insumos à temperatura negativa. E aí, como eu falei, né, vai comprometer o imunobiológico. Aí aqui vem, né, os imunobiológicos, eles devem ser acondicionados em bandejas e armazenados... Ah, tá, isso aqui eu vou mostrar a imagem e vai ficar mais fácil a gente compreender. Aí aqui eu coloquei em destaque, né, não é recomendado armazenar vacinas na porta do refrigerador.
E também não é necessário retirar a gaveta do compartimento inferior do refrigerador. Sabe aquela gaveta, né, que a gente coloca verdura? É dessa gaveta que ele está se referindo, né? Não pode colocar a vacina nessa gaveta, mas também você não precisa tirar. Mais pra frente eu vou falar... Ah, não, já tá aqui. No lugar da gente colocar, né, os imunobiológicos, a gente vai colocar garrafas de água, né? Essas garrafas de água, elas têm que estar misturadas com corante, né? Pode ser azul, anil, violeta, que é para poder auxiliar a manter a temperatura no interior do refrigerador. Essa é a missão dessas garrafas, né? Não sei se vocês já viram. Aí aqui, que eu ia falar anteriormente, né? Como organizar as vacinas na geladeira, né? Que a gente chama refrigerador, mas é a geladeira mesmo, né? De uso doméstico, que é essa daqui. Aqui na primeira prateleira, né? A gente vai colocar as vacinas virais: tríplice viral, tetraviral, febre amarela, VIP, VOP, varicela, hepatite A, hepatite B, HPV, né, influenza e raiva humana. Aqui, ó, já na terceira, né, vacinas bacterianas, né, BCG, Penta, DTP, DT, essas aqui que vocês, né, estão vendo. É assim que vai acontecer a organização das vacinas, né, nada de colocar aqui na porta, nada de colocar na gaveta, apenas nas prateleiras. E aí, aqui, né, eu coloquei também em destaque, né, cuidado antes de recolocar os imunobiológicos na geladeira, né, porque aí mais pra frente eu vou falar que acontece também que a gente, em 15 dias a gente tem que limpar essa geladeira. Então, a gente tira os imunobiológicos, coloca na caixa térmica, e aí quando a gente for voltar para colocar esses imunobiológicos na geladeira, a gente precisa verificar se ela está na temperatura ideal, né? Que é aquela que eu falei, de 2 a 8 graus Celsius é positivo. E o ideal, né? Se cair numa prova, né? Perguntar assim, qual que é a temperatura ideal? Se colocar nesse contexto de ideal, seria, né, 5 graus Celsius positivo. E aí a gente vai colocar o equipamento distante da fonte de calor, como estufa, autoclave, fora do alcance de raios solares, né? Se a geladeira está perto da janela, a gente já vai colocar ela já para outro local que não esteja perto dos raios solares, né? Afastar o refrigerador da parede pelo menos 20 centímetros para que o ar circule livremente. Usar tomada exclusiva para cada equipamento, pois é proibido usar T. E os equipamentos devem permanecer com a temperatura interna. Preferencialmente, né? Pode usar esse termo também, né? 5 graus Celsius positivo é o ponto ideal. Decorem aí, hein? Já tira a foto que eu digo, né? Mental. E a máxima 8, a mínima de 2 e a máxima de 8, né? Tudo isso positivo, lembra do positivo. Que às vezes eles colocam a questão assim, né? Coloca a numeração certa, mas vai lá e coloca um negativo. Aí a gente vai lá e erra a questão. Aí, usar os equipamentos única e exclusivamente para conservar imunobiológicos, né? Não é pra gente chegar lá, colocar nosso lanche, nem colocar nossa água. Essa geladeira, esse refrigerador, ele é exclusivo para os imunobiológicos, né? E aí, entra também, a gente também tem que ver isso aqui, certificar que a porta está vedando, né, adequadamente. Colocar uma tira de papel com 3 centímetros de largura entre a borracha da porta e o equipamento. Se ao puxar o papel a borracha apresentar resistência, a vedação está adequada. Aí, caso contrário, né, não tá bom. Aí já tem que notificar, né, a rede de frios, né, porque aí a gente já sabe que pode estar acontecendo esses imunobiológicos não tá numa temperatura ideal, né. Aí, não é recomendado utilizar refrigerador duplex em sala de vacina. Por quê? Porque esse tipo de equipamento não mantém a temperatura preconizada. Aí tá. A limpeza do refrigerador é um procedimento importante para manter as condições ideais de conservação dos imunobiológicos. Então, eu coloquei aqui mais uma vez em destaque, porque também é questão de prova, também cai a perguntinha assim, de quanto em quantos dias deve se limpar, né, o refrigerador da sala de vacina. E aí a gente tem aqui, que deve ser feito a cada 15 dias
ou quando a camada de gelo do congelador atingir 0,5 centímetros. Vocês se atentem a esses detalhes, porque cai muito em prova, cai mesmo. Depois de limpar o refrigerador, as portas devem ser mantidas fechadas por um período de 1 a 3 horas, que é para poder, né, voltar ali a temperatura ideal, né, para que a gente não perca nossos imunobiológicos. Aí como é que é feita essa limpeza da geladeira, né? Eu já falei para vocês, né, quando é que deve ser feita. Transferir os imunobiológicos para outra geladeira ou a caixa térmica, mantendo sempre a temperatura recomendada. Desligar a tomada, abrir a geladeira, não mexer no termostato, limpar a geladeira com sabão de coco ou sabão neutro e não jogar água, né? Após a limpeza, recolocar o termômetro, as 12 garrafas. 12 garrafas é aquelas que eu falei para vocês, né? Que a gente coloca na parte da gaveta. Manter as portas fechadas por 1 hora, verificando a temperatura. Tudo isso a gente já falou, né? Aí sempre acontece, né, de faltar energia elétrica. Se você ainda estiver na unidade, o que você vai fazer? Você vai passar todos os imunobiológicos para a caixa térmica e ela deve estar na mesma temperatura que eu falei anteriormente, né, de 2 a 8 graus Celsius, preferencialmente 5 graus Celsius. 5 graus Celsius positivo. Aí aqui fala, né, a temperatura do refrigerador chega... ai meu Deus, cadê a seta? Chega a 7 graus, né, os imunobiológicos devem ser transferidos para uma caixa térmica, já falei também. Aí essa daqui é a caixa térmica, né, ela deve ser organizada para manter a temperatura da conservação dos imunobiológicos, né, de acordo com seu armazenamento e transporte. Se necessário, usar isopor para manter o espaço ideal entre os imunobiológicos e não utilizar sacos de gelo, pois poderá comprometer os imunobiológicos. Aí aqui, a caixa térmica ela vai servir também para quando a gente for, né, fazer campanhas, né, tem as campanhas de saúde, campanhas de vacinação, então a gente usa também a caixa térmica. E é muito utilizada também, por exemplo, eu chego na sala de vacina, né, vou lá ver, como é que se fala? Eu vou verificar, né, a temperatura da geladeira, em seguida eu posso estar utilizando a caixa térmica para pegar as vacinas que eu mais utilizo, né, durante ali o meu período de trabalho. Por quê? Para evitar ficar abrindo e fechando ali a geladeira e causar também, né, danos, né, para os imunobiológicos. Então a gente vai lá, retira, né, ali os que a gente mais utiliza, né, as vacinas que a gente mais utiliza, deixa na caixa térmica e aí vai utilizando, né, durante o período de trabalho. E aí também a gente pode utilizar, como eu falei, nas campanhas de vacinação. Então a caixa térmica ela é muito versátil, né, pra gente utilizar. Aí tem o controle de temperatura, né? São usados termômetro linear, termômetro analógico, termômetro de máxima e mínima termômetro de máxima e mínima analógico, termômetro a laser. Mas o termômetro que a gente mais utiliza é o termômetro analógico de cabo extensor. Ele é utilizado quando a gente, né, vai levar a caixa térmica para as campanhas. E o termômetro de máxima e mínima analógica é o que a gente utiliza, né, na geladeira. Vou mostrar para vocês. Que tá aqui, né? Ele marca a temperatura mínima e marca a temperatura máxima. E aí esse termômetro a gente pode colocar ao lado, né, aqui da geladeira, pode colocar na frente ou pode colocar em cima. Aí isso aqui é um resumo da sala de vacina, né? Que a gente tem que fazer, né? O equipamento tem que estar longe da fonte de calor, tem que estar 20 centímetros afastado da parede, né? Só se usa uma tomada para ele, não se usa T, né? Porque vai que, né, ele dá um curto e a geladeira para de funcionar, né? A temperatura interna, preferencialmente, é de 5 graus Celsius, né? Verificar a temperatura 2 vezes ao dia, quando você chega e quando você sai. Usar os equipamentos exclusivamente para conservar imunobiológicos, né? E aí aqui tem outros destaques, né? Refrigerador duplex, não é recomendado. Limpeza do refrigerador, feita a cada 15 dias, ou se tiver camada de gelo de 0,5 centímetros, né? Se faltar energia elétrica, aí com temperatura de 7 graus, manter os imunobiológicos em caixa térmica. E é isso, aí aqui eu coloquei para vocês o calendário vacinal, só que, né, não dá pra gente nem ler.
Então eu mandei no WhatsApp, né, o calendário vacinal atualizado, que é para vocês poderem visualizar melhor. E é isso, aí aqui a gente termina com as nossas referências bibliográficas.